Eu sempre gostei de ficar com mulheres. Claro, sempre. Só que o que eu não sabia é que a minha namorada ia querer fazer aquela salada. E, gente, justo na casa dos meus pais. Foi assim, eu vou contar pra vocês. Gente, eu sempre gostei, sabe? E eu nunca escondi isso da minha família. Se eu tiver uma preferência, é realmente chupar charque. Claro que eu também gosto de meninos, né? Mas assim, se preferência mesmo, sabe? Então. Então, lá em casa isso nunca foi um problema. Por quê? Porque os meus pais sempre me apoiaram em tudo. Eu nunca fiz questão de esconder. Eu lembro que quando eu fui ficando assim um pouco mais madura, eu já fui mostrando para minha mãe do que eu gostava. E aí ela foi passando pro meu pai, para os meus irmãos. E isso aqui em casa, gente, nunca foi um problema. Até que eu conheci essa dita cuja num churrasco que eu fui de amigos em comum, gostei dela, ela encostou em mim e a gente começou a conversar e jogamos o charme. Quando eu fui ver, gente, eu já tava lá naquele dia mesmo ficando com ela. Pois bem, só que o que eu não sabia, gente, era que a família dela não gostava, sabe? Tipo, abominava, ela escondia isso. E aí a gente começou ali o nosso relacionamento. Eu comecei a levar ela na minha casa. Eu não entendia o porquê que ela não falava de me levar na casa dela. Depois de uns 3 meses, assim, porque ela ia lá pra casa, ela dormia, ela passava 3 dias e eu praticamente não sabia nada sobre ela. Então eu comecei a cobrar isso dela. E aí ela sempre tinha essa resistência de, tipo assim, é como se ela tivesse medo de falar que a família dela não me aceitaria, porque ela era gente tão acolhida na minha casa. A minha mãe realmente abraçou ela como filha, sabe? E eu nunca tinha levado ninguém lá em casa. Pois bem, e aí de tanto eu cobrar, ela resolveu me levar lá pra conhecer a família dela, gente, naquele dia. Foi um away, foi um away. Eu lembro que eu quase fui, ó, é. Então, naquele dia mesmo, naquela briga, ela arrumou todas as coisas dela e ela veio lá pra casa. Obviamente que não era um casamento nem nada do tipo, mas eu precisava a gente acolher a pessoa que eu gostava, não ia deixar ela na rua. Minha família, obviamente, acolheu ela também e a gente ficou ali, gente, pelo menos 2 meses. Só que a confusão toda começou quando a minha família comprou uma casa de praia e aí a gente começou ali a veranear e lógico que ela sempre estava lá conosco, entende? E aí chegou um certo final de semana que eu tava muito atarefada, tinham muitas coisas para fazer e a gente já tava, ó, se programando de ir todo mundo lá para essa casa. Era verão, tava maravilhoso, gente, sabe? Uma semana assim de dieta para entrar no biquíni, ficar perfeito, tudo bem, sabe? E aí eu já tava com tudo organizado até que surgiu, né, esse trabalho e essa oportunidade que eu não poderia jogar fora. E nisso, eu falei pra ela assim, amor, ela ficou triste, né? Claro que, tipo assim, estragou o nosso final de semana, né? Vai ter que trabalhar. Falei, não, amor, faz o seguinte, vai na frente, eu vou ficar, eu vou resolver, porque é uma oportunidade pra mim, eu não vou dar pra trás. Gente, a empresa era uma empresa nova, entendeu? Vai na frente, vai com os meus pais, que depois eu vou atrás. Gente, isso era sexta-feira. Então, no domingo pela manhã, eu iria pra lá, entendeu? E nisso, gente, organizamos. A minha família, parecia que era eu, entendeu? Gente, a minha família acolheu ela super bem. Tudo bem, eles foram, eu fiquei, fiz os meus trabalhos. Só que quando foi no sábado à tarde, a minha mãe me liga e fala: Ô filha, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Eu falei: O quê, mãe? Jurava que era gente, qualquer outra coisa. Não, sabe o que que é? É que a fulana. Ah, vamos dar um nome fictício pra ela. É porque a Filó chegou com uma menina aqui. Aí eu falei: Uma menina quem? Mas eu não conheço nada aí, gente. A casa era nova, a cidade, né? Ó, o nome da menina, aí minha mãe falou o nome da menina, você conhece? Eu falei, não. Ela falou, ela disse que você tava sabendo? Eu falei, não, mãe, era minha mãe, gente, eu precisava ser sincera, né? Ali a gente era sincero sempre. Então eu falei, não, mãe, não conheço ninguém, não. Ela tá aqui. Gente, eu fiquei quieta, não quis falar nada, sabe? Não passei mensagem, não liguei. Mas eu fiquei ansiosa que chegasse o domingo que eu queria ir pra lá pra ver o que tava acontecendo. Eu falei assim, mãe, deixa elas aí, quando eu chegar eu resolvo isso. Gente, eu pensei assim, ela não vai ser louca, né? Pois bem, chegou o domingo, eu me organizei e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, as lindas estavam lá no quarto, deitadas. Provavelmente tinham batido bolo, né, a noite toda. E quando eu cheguei, eu falei assim: Bom dia, Filó, o que é que tá acontecendo aqui? Aí ela, como assim, amor? O que é que tá acontecendo aqui? Já foi me abraçando, como que fosse assim,
a coisa mais normal do mundo. E, gente, quando ela levantou assim as cobertas que eu vi, o que tinha acontecido ali a noite toda, naquela hora eu percebi, gente, o que estava acontecendo. Eu falei, como assim? Ela, ai, amor, eu achei que seria legal. Seus pais são tão, né, acolhedores. Eu sei que você vai gostar também. Eu sei que você nunca fez, porque eu já tinha falado pra ela que eu nunca tinha me relacionado com mais de uma pessoa de uma vez. Eu sei que você nunca fez, mas você vai gostar. Gente, bem assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, bem na minha cara.